Existe algo que anda acontecendo tanto no reino de Deus como no mundo, mas eu acho que isso é mais triste quando a gente vê isso acontecendo dentro da igreja. E eu tenho visto isso cada vez mais, infelizmente. É algo que às vezes eu tenho que tomar muito cuidado para não fazer. Eu reconheço que esse é uma dificuldade que eu tenho e que eu tenho lutado todo dia para melhorar. E eu gostaria de te dar um aviso nesse vídeo para tomar cuidado com isso, porque pode realmente estar não só destruindo o teu relacionamento com as pessoas, mas também seu relacionamento com Deus. Isso é extremamente perigoso. A Bíblia nos adverte sobre esse tema e eu gostaria de conversar com você sobre isso. É o seguinte, eu tava no Instagram outro dia. Na verdade, eu tenho usado bastante Instagram, não para ficar rolando vídeos, mas para fazer um trabalho específico que eu coloquei para mim, algo que vai me ajudar bastante. Depois eu posso compartilhar o que é. Só que antes de eu entrar nesse assunto do que eu tava fazendo, vamos lá. Eu tava vendo um post e nesse post eu vi um comentário de uma pessoa discordando. E o comentário era mais ou menos assim: tinha um vídeo e nesse vídeo mostrava, sei lá, uma coisa ruim que acontecia com um bandido. E o cara falava algo do tipo, bem feito, é isso mesmo. E tinha uma pessoa no comentário de baixo que falava, nossa, isso é um absurdo, você querer o mal das pessoas. E aí, cara, começou um debate ali, as pessoas começaram a se xingar e olhavam o perfil um do outro, fazendo acusações do tipo, nossa, você é bolsonarista, é isso, é aquilo, você é lulista. E, cara, começou um negócio que eu falei, meu Deus do céu. E eu já vi isso tanto, cara, tanto, e tem tanto no Instagram e sei lá, em outras redes sociais, as pessoas começam a se odiar por nada, porque elas discordam de pontos de vistas diferentes. Hoje foi até interessante eu falar isso, porque eu tava na empresa, tava trabalhando, e aí um dos consultores chegou pra mim e falou, olha, eu acho isso aqui interessante, né, a gente aplicar essa estratégia por conta disso e disso e disso. E eu discordei dele. E eu falei, pô, eu não acho isso legal por conta desses outros motivos. E a gente meio que começou a entrar um debate ali. Em nenhum momento teve algum tipo de desrespeito, nem nada. A gente só teve aquele calor do momento, né? Aquela tensão de começar a ter uma discussão ali. E aí eu pensei nisso, caramba, eu realmente às vezes preciso estar mais controlado, ter um pouco mais de paciência com as pessoas, ficar um pouco mais tranquilo. Realmente é difícil. Quando as pessoas discordam da gente, lidar com a discordância é, cara, algo que mexe com as nossas emoções. Você sabe do que eu tô falando, se isso já aconteceu com você ou se acontece. E aí você tem que se equilibrar e, caramba, pensar, respirar, ter um tempo seu. Só que no Instagram, cara, é o momento que você tá escrevendo, que você pode só parar de escrever, fazer uma pausa ali. Você não precisa xingar a mãe da pessoa, você não precisa xingar a família inteira dela ou falar que ela é a pior pessoa do mundo. E aí eu queria fazer isso com um paralelo com a igreja, que é algo muito triste. Como eu falei, eu tava fazendo um trabalho dentro do Instagram, e você pode discordar, não tem problema. Eu tava trocando ideia com algumas pessoas, principalmente de igreja. Eu queria puxar assunto, falar de alguns temas específicos, de uma pesquisa que eu tô fazendo. E aí, algumas, na verdade, não todas, mas algumas foram um pouco ríspidas comigo. E eu olhava a página e dizia lá, eu sou cristã, sirvo a Deus, não sei o quê. E aí você olhava a resposta e falava, cara, mas eu não faltei com respeito, eu não fiz nada demais, fiz uma pergunta, a pessoa não é obrigada a responder. Tudo bem, talvez seja evasivo eu invadir o Instagram da pessoa, enviar uma mensagem de uma pessoa que ela não conhece, né? Uma pessoa recebeu uma mensagem de alguém que ela não conhece, caramba. Mas acho que não é pra tanto, você não precisa tratar a pessoa mal por causa disso, ou ser grosseira. Sendo que quando a gente olha uma escritura, em 1 Tessalonicenses 5, versículo 15, olha o que ela diz. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns com os outros e para com todos. Todos. Nós, com as pessoas do mundo, e nós entre nós mesmos. Eu não estou me excluindo dessa escritura, ela serve muito pra mim. E talvez sirva muito para você também. Aqui, uma escritura que fala pra gente se tratar bem. Mas não só se tratar bem, porque esse é um bom conselho. Se fosse só por isso, ainda assim seria super válido. Mas tratarmos bem uns aos outros, primeiro porque é um mandamento de Deus a gente se amar, né? Nós dentro da igreja. E segundo que, cara, isso pode criar amargura. E a amargura é uma coisa terrível. Ela cria raízes profundas que podem
prejudicar muito o nosso relacionamento com Deus. Eu já vi pessoas desistirem de Deus, de Jesus, por causa de amargura. Porque vêm pastores ou pessoas dentro da igreja fazendo coisas terríveis e se magoam e pensam, eu não quero servir a um Deus que tenha discípulos assim. Quantas pessoas já não deixaram de seguir a Cristo ou já desistiram da fé por conta desses maus exemplos? Lógico que não dá para assim, não dá para culpar as pessoas que agiram dessa forma, até porque a pessoa com o relacionamento dela com Deus, mas querendo ou não tem influência. Tem influência. Então a gente precisa ser um bom exemplo. Não vamos ser perfeitos. Eu não sou perfeito, eu tô longe disso, cara. Essa é loucura. Mas é aquela batalha diária da gente ir se aperfeiçoando, ir passando pelo processo de santificação, que sim, é difícil, é doloroso. Só que, ainda assim, entre nós, irmãos também. Poxa, beleza, as pessoas do mundo, você até tem um pouco mais de empatia. Você pensa, cara, ele não conhece o amor de Cristo, ele não conhece Jesus. Mas se alguém vem com ódio, eu tenho que tentar me esforçar o máximo para conseguir tratá-la com amor e com paciência, por mais difícil que seja. Na minha opinião, um dos piores xingamentos que uma pessoa pode fazer para mim é ver uma atitude que eu errei, né? Seja tratar com grosseria, seja, sei lá, qualquer outra coisa, uma atitude que um cristão não faria, e me acusar e falar, olha, você se diz discípulo de Jesus e você faz isso. Cara, pra mim esse é o pior xingamento. Sinceramente, ela pegar uma falha minha, algo que eu errei, e usar isso contra a minha própria fé. Cara, isso dói demais. Eu não sei se dói em você, mas isso rasga a minha alma. Porque a gente sempre tenta ser o melhor todos os dias, mas a gente falha. Mas essa escritura deixa isso claro, pra gente agir sempre bem uns com os outros. Então, mesmo que você não consiga ser perfeito, se esforça o máximo. Tenha cuidado, porque isso pode influenciar, inclusive, na salvação de outra pessoa. Lógico, não carregue esse peso do tipo, a pessoa desistiu de Deus por causa de mim. Também não é esse extremo, mas entender que nós temos influência. E eu acho que nós deveríamos ter um pouco mais assim de um comportamento mais saudável no Instagram, nas redes sociais, se a gente for usar. Não precisa ter tanto ódio, tanto rancor, tanta amargura assim. Vamos discordar com respeito, com amor. É aquilo, eu falei isso em outro vídeo, não é porque também você tem um irmão de outra igreja e começar a acusar ele que a denominação dele não serve ou que ele não vai ser salvo. Cara, Jesus não pregou isso. Jesus pregou a salvação através do nome dele, através do amor dele, do sacrifício que ele fez, independente de religião, independente, cara, ou de placa de igreja. Esse é o processo, é ter fé em Jesus Cristo, cara. Então a gente tem que parar de se odiar e, como um outro vídeo que eu fiz, começar a se unir mais. Começar a se unir mais. E tentar deixar esse ódio de lado. E tentar, talvez, sei lá, nem que seja consumir menos esse tipo de conteúdo, esse tipo de rede social que vai destruindo a gente aos poucos. E começar a realmente olhar para as pessoas com misericórdia, tendo boas ações e atitudes. Eu quero falar de novo de uma coisa que eu tô fazendo cada vez mais e que eu acho muito bacana. Tô indo pro meu trabalho, eu vejo alguém que eu vejo que tá numa situação ali talvez não legal ou que eu desconfie. Não necessariamente um morador de rua, eu vejo alguém que tá, sei lá, cabisbaixo, meio triste, meio incomodado, meio irritado, eu oro por aquela pessoa. Eu não oro, tipo, oi, eu posso orar por você? Eu não gosto muito dessa abordagem, tem pessoas que fazem e eu acho isso incrível. Mas eu tenho tentado orar ali em silêncio, realmente mandando boas energias, mandando essa vibração da oração com fé para Deus, para ajudar aquela pessoa naquele momento. Isso é uma atitude de bondade. Outra atitude de bondade que a gente pode ter, por exemplo, são nas coisas simples do dia a dia. Deus não nos chamou necessariamente para mudar o mundo. Para, caramba, eu vou salvar a África da fome, eu vou, caramba, matar a sede do povo X ou Y. Não. Mas você tá ali no teu dia a dia e a sua mãe precisa de uma ajuda para lavar ou secar uma louça, você vai e ajuda. Ou você vê alguém precisando ali de um conselho ou de uma escuta ativa, ela tá passando por um problema e você precisa escutar ela. São atos de bondade diário que transformam, por mais simples que eles sejam. Tanto com os de fora como os de dentro. Às vezes a gente pode acabar sendo egoísta e muito frios assim dentro da igreja, mas a gente precisa começar a ter um pouco mais de contato com os irmãos, trocar mais ideia, escutar, querer ajudar, querer auxiliar
aí sim a gente vai não só estar colocando essa escritura, o amor de Jesus em prática, todas essas coisas juntas nos transformam e transformam o Espírito Santo. Se você gostou desse vídeo, dessa mensagem, manda para outras pessoas que precisam, amigos, familiares. Se inscreve nesse canal que a gente vai ter outros vídeos como esse, vídeos diários aqui que eu estou buscando criar e postar, vídeos de escrituras, reflexões, uma passagem, uma sabedoria, tudo bem? E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!